Pronto, deu Boa certo. noite, América. Muito boa noite, doutor Ricardo. Tudo bem? Tudo bem? Hoje o tema é bem interessante. Muita gente fala de emagrecer e a barriga não desce, não diminui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E agora, aproveitando, você está entrando aí, parabéns para você. Veja de qual cidade você está falando. Nos diga o que você acha desse tema, não é, América? Exatamente. Tá? É um tema pedido e ainda agora mesmo eu estava falando com uma pessoa, ela disse, eu emagreço e a barriga fica. É. Você viu isso junto com um tema que pode ser que esse semestre a gente ainda fale, que é o que é pior, né? A barriga dura ou a barriga mole? Tá? Que tem a ver também com o que a gente está falando hoje. Muito, Sim, sim. vamos pegar aqui o dedão e mandar assim uns aviãozinhos para algumas pessoas, entrar na live, multiplicar o bem, faz bem. Vamos lá. Tá? Quem vai participar? Vamos aproveitar e Tá? enviar para todas as pessoas que a gente considera e que possam se beneficiar com esse tema, né? Porque muita gente só pensa em balança e não pensa em outro ponto que nós vamos conversar aqui, que é a composição corporal, né? Um tema bem polêmico e que Olha, tem algumas estratégias que podem ajudar você. é muito interessante isso, né? A gente estudando esse tipo de coisa. De novo, volta o quê? Essa questão que a balança, em vez de ser nossa amiga, ela pode ser nossa, eu não digo inimiga, mas nossa enganadora, né? Às vezes É, você está diminuindo na balança, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Muito bem. Então, Ricardo, esse tema famoso, esse tema importante, como é que a gente pode começar ele inspirando as pessoas? É que muita gente olha para a balança e pensa, eu preciso emagrecer mais, só vê o número, né? E o problema não é o peso, não é simplesmente o peso. A pessoa perde peso, mas a composição corporal não melhora. E é aí que começa uma confusão, né? Enorme. As pessoas não percebem essa diferença. Uma coisa é balança e outra coisa é como muda o corpo ao longo do processo. Tá, mas olha, há anos atrás, na verdade há décadas atrás, tinha até aquela famosa balança do banheiro, etc. E a pessoa se pesava lá e estava bem ou não estava bem. Isso mudou. Vamos mexer com isso, porque, na verdade, apesar de esse lance da barriga encantar de 8 a 88 anos, né? Todo mundo, mas é mais as pessoas assim com 30, 40, 50, 60 anos que estão mais incomodadas com essa questão da barriga. E antigamente a pessoa dizia, eu vou emagrecer, aí vou ficar mais leve, né? Pisa na balança, fica mais leve. Queria que tu já falasses mais sobre isso, porque eu percebo que a maioria das pessoas acha que é só isso, tá? É encontrar uma balança de banheiro e pisar lá e tá tudo bem. Não, essa é uma estratégia boa para acompanhar o peso, mas algo mais importante para saber se a pessoa está emagrecendo, porque uma coisa é emagrecer e outra coisa é perder peso. Perder peso é olhar só a balança. Pronto, eu estou reduzindo números na balança. Outra coisa é emagrecer, que quer dizer reduzir, ou seja, você vai reduzir peso, mas reduzir a gordura corporal, a composição corporal. Isso se deve a que há um aumento da massa muscular, que como consequência, se aumenta a massa muscular, se reduz a gordura. Não tem como não fazer essa relação, porque a menos que a pessoa esteja em um processo totalmente errático e esteja aumentando tudo, né? Mas é uma questão um pouco mais, eu diria que é até difícil, porque
tem duas pessoas que estão eliminando peso, o mesmo peso, mas uma continua com a barriga prominente e a outra está reduzindo a barriga e reduzindo o peso. É uma distribuição completamente diferente. Então, a distribuição, se você olhar, você que nos assiste hoje, olhar vai no açougue e pede 1 quilo de gordura, você vai ver 1 quilo de gordura é um volume grande. E pede 1 quilo de músculo, carne, vai ser uma coisa assim compacta. Por quê? Porque a densidade, que é a distribuição de massa em sólidos, é diferente. Ou seja, o músculo é mais denso, enquanto a gordura é menos densa, ou seja, mais volume e ocupa maior espaço dentro do corpo. Então, muita gente pensa, eu lembro muito de pessoas que dizem, eu não eliminei peso, mas eu tirava fotos, né? Porque uma foto é fantástica para saber se a pessoa, quando tira foto de antes e no processo, durante o período que está fazendo, que nós fazemos o acompanhamento por 90 dias, ou seja, 3 meses. E eu lembro de uma pessoa, essa aí veio na mente agora, ela eliminou 9 quilos, só que em um determinado momento a balança não estava reduzindo, só que as medidas estavam reduzindo. Aí quando eu mostrei a foto dela, olha como é que você estava no início. Estava bem acima, assim, bem fofinha, a gente chama, né? E mostrei a foto da última avaliação que a gente fez e ela viu a diferença e ficou encantada. Então, não é uma questão de balança, é uma questão de composição corporal. E isso impacta em muitas áreas, né? Parâmetros de saúde também. Muito bem. Isso lembrou, e agora eu estou fazendo mais um exame, que a gente tem o nosso exame à distância, né, que a gente vai pedir as medidas das pessoas do programa, dar uma estimativa de percentual de gordura e percentual de músculo, e tem, agora eu estou fazendo um exame novo, ao vivo, né, que é aquele exame de sentar e levantar em 30 segundos. Pô. E é incrível que tem gente que já está na área de risco. Mas, voltando ao tema, por que eu falei nesse exame de sentar e levantar? A sua barriga, antigamente, se pensava que, não, mas aqui é a minha barriga, etc. Ela só está aqui guardadinha. A sua barriga, ela não é um pedaço de isopor aí que ocupa, faz você vestir roupas maiores. Na verdade, ela é a gente chama, né, na área médica, um tecido. Ela é uma estrutura que ela acaba influenciando negativamente a minha, a sua, a saúde de todo mundo que tem barriga, principalmente se tiver gordura visceral. Aí eu lembro do Jô Soares, né? O que o Jô Soares dizia, o gordo engorda mais. É verdade. É. Tá? O gordo engorda mais. O gordo, ele vai ter menos por causa da barriga. Você come uma quantidade de comida, aquela quantidade de comida ela vai representar menos saciedade do que uma pessoa que já tem mais músculo, que já está mais magra. É incrível. Então, essas lives, as estratégias, o acompanhamento, tudo, se você está muito acima do peso, vai te ajudar a ir cada vez mais para um peso mais saudável. E eu repito, até porque a fotinha que a gente pegou da barriga, né, é uma pessoa barriguda. Vocês são contra os barrigudos? Não, nós não somos contra os barrigudos. Nós somos contra a barriga e a pessoa deixar a barriga como se fosse uma coisa, um enfeite. Não é um enfeite. É um acúmulo de lixo, especialmente se a pessoa tiver celulite ou tiver algum edema, etc. Tá? Então, é uma coisa para a gente prestar atenção. Mas então vamos continuar. Sabendo que a barriga não é uma coisa. Ah, mas eu não me importo com a minha barriga. Eu já falei de novo isso. Porque o meu pai, eu lembro muito do meu pai quanto a isso, né? Ele ficava lá com a barriga dele e tal, e aí ele fechava a boca e ia caminhar. E sempre a barriga
a barriga diminuía. Mas aí o Ricardo já sabe o final dessa história. Tá? Então, será que... Como é que a gente lida com a barriga, né? Já que tem gente que emagrece, ou não, nem sempre emagrece, perde peso e continua com a barriga, Ricardo. São muitos fatores. Aí tem muita gente que pensa assim, eu vou fazer abdominal, né? Que é o típico das pessoas. E certa vez eu escutei um profissional da área de educação física que ele falou, a barriga se constrói na cozinha. Que quer dizer isso? Que é a alimentação que exerce um 80%, além de outros fatores, mas principalmente o que a gente come é que vai diferenciar o tamanho da barriga e o famoso six-pack, né? Que todo mundo busca. Inclusive até eu gostaria, eu não tenho um six-pack, mas eu percebi que a alimentação exerce uma influência enorme nesse processo de eliminar a barriga. São vários fatores. A gente vai conversando um pouco sobre isso também, que são os 5 pilares, e que a gente, ajudando os 5 pilares, daqui a mais uns minutos a gente vai comentar sobre isso. A gente consegue fazer isso. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, não sei se tu lembra, América, que não sei se foi 2021, 2022, na época que estava todo mundo em casa, o Marconcello, um amigo nosso comum, ele lançou um desafio de fazer prancha, né? Aquele exercício que é isométrico da prancha. E fazer 10 minutos, não precisava fazer tudo seguido, mas em 10 minutos passar o maior tempo possível fazendo essa posição de prancha, né? E eu percebi isso por 90 dias. A gente fez esse desafio, é gostoso quando a gente faz com amigos, né? Eu percebi uma diferença no abdômen, mas aliado ao quê? Ao estilo de vida que eu estava levando. Alimentação adequada para o meu metabolismo, sono, ingestão de água, controle de estresse, que mais? O exercício físico, né? Que são os 5 pilares. Controle de estresse, aí ingestão de água, eu falei, né? Então, a gente sempre pensa, eu vou fazer abdominal. A abdominal, ele ajuda a fortalecer o músculo, mas não é um exercício mágico para reduzir peso. Aí entra também a ingestão de proteína, aí entra o sono, como falei, o controle de estresse, a ingestão de água. Então, tudo isso cria uma sinergia para que você consiga, você que nos assiste, reduzir a barriga, né? Porque o importante é retirar a gordura. A gordura é até importante para o nosso corpo, é a reserva de ouro. Quando a gente não tem, não se está alimentando para buscar energia, né? Mas existem formas de ajustar tudo isso e está relacionado com os 5 pilares, né? Olha só, gente, o doutor Ricardo sempre fala até mais do que eu sobre alimentos ricos em proteína. Por que isso? Porque, veja bem, e também eu repito isso que eu vou falar agora. O que é que a minha avó, que me amava, acho que ela me ama até hoje espiritualmente, me dava, aqui na minha região, chama de merendar, que é o lanche. Tá? Um pouquinho de leite, café, açúcar branco, pão branco e margarina. Toda tarde, quando eu estava na casa dela, ela me dava isso. Por quê? Ela queria que eu ficasse barrigudo? Ela queria que eu tivesse derrame, ataque cardíaco, alguma coisa assim? Não. Porque ela comia isso. Já fazia parte do hábito alimentar dela. Na verdade, sendo justo, tá? Da década de 40 até a década de 70, quando ela me dava isso todo final de semana, ela deixou de comer balinha de porco, começou a comer óleo refinado de soja. Deixou de comer o pão preto que tinha aqui na região e começou a comer o pão branco. Deixou de comer o açúcar, que é um açúcar preto também, e começou a comer um açúcar branco. E na década de 70 também o trigo piorou muito. A gente não pode dizer piorou, né? Porque há controvérsia. O trigo mudou muito em termos de qualidade.
Antigamente dizia que pirou, não, mas como é que é isso? Né? Tá? Mudou é a melhor palavra mesmo. É. Mudou muito. Então, hoje, gente, se eu for comer o café com leite, açúcar, pão branco e margarina, com certeza o impacto vai ser muito negativo para mim. É. Tá? Digo para você também. Tá? E se a gente for somar, às vezes não chegam a 7 gramas de proteína. Tá? Um adulto que precisa de 100 a 150 gramas de proteína, dependendo do seu peso, 7 gramas por uma refeição é muito pouco. Aí o que acontece? A gente está treinando o corpo a pegar aquele açúcar branco, a pegar aquele pão branco, transformar em gordura e armazenar na barriga. E a gente vê isso. Aí a pessoa vai jantar. Aí pega coisas bem razoáveis. Vamos pegar aqui coisas bem razoáveis. Leite, tá? Um dos problemas do leite brasileiro é que tem muita contaminação, sabe? Etc. Ah, mas o leite não é inflamatório, é inflamatório. Não vou entrar nessa discussão, tá? Mas, hoje em dia, você sabia que a manteiga que você come, às vezes não é feita nem 70% de manteiga? Sabe? Então, na verdade, tem outros problemas. O Brasil é o país que o que tem no rótulo não tem no pote. Por isso que eu acho marca realmente o que tem no rótulo tem no pote, porque são auditados. Mas continuando essa conversa aí do café com leite. Aí chega à noite, vamos comer uma coisa razoável? Mingau de aveia. Aí a pessoa pega leite, aveia e açúcar. Mas, amigo, você é contra a aveia? Gente, eu não sou contra nada. Hoje eu não sou contra nada. Eu atendo veganos e carnívoros, tá? Então, o pessoal que só come carne e o pessoal que não passa nem perto da carne. A questão é o seguinte: para você conseguir, a partir da aveia, ter uns 30 gramas de proteína, você vai comer centenas e centenas e centenas e centenas de calorias. E algumas pessoas vão ativar lá a insulina delas. Vão dormir com a insulina alta e vão passar a noite transformando açúcar em gordura. Tá? Esse é o ponto. Vai ter duas opções. Ou vai para a barriga ou vai para a celulite. E tem gente que divide, né? Metade para a celulite e metade para a barriga. Poxa, amigo, tu fala umas coisas duras. Não, isso é química e bioquímica. É. Biologia. É. Tá? Então, o Ricardo vai complementar, porque a gente já vai começar a dar algumas soluções. Aí você faz o que seja viável para você. Porque algumas coisas fazer sozinho não é tão fácil. É por isso que a gente sempre promove você ser acompanhado. Mas o Ricardo já vai começar e daqui a pouco ele vai falar até de um desafio. Mas não é um desafio de 21 nem de 300 dias. É de 7 dias. Pega daí, Ricardo. A pergunta que eu faço para quem está assistindo: você quer melhorar, você quer perder peso ou quer melhorar o seu corpo? Porque são duas coisas completamente diferentes. Quando você melhora a composição corporal, o seu corpo fica mais forte, inclusive até para combater doenças. Você sabia que alguém com uma massa muscular bem acima do nível médio para cima do peso, altura, idade e sexo, ela pode sair mais rápido de uma doença na UTI de uma pessoa abaixo do seu percentual de massa muscular? Isso é fato, já foi comprovado em estudos em hospitais nessas situações. Então, imagine duas pessoas que as duas perdem 8 quilos. A primeira consegue principalmente gordura e preserva a massa muscular. A segunda perde gordura, mas também perde uma relevante quantidade de massa magra. A balança vai mostrar o mesmo, 8 quilos. Parabéns. Mas quem está visualmente melhor do ponto de vista metabólico? Isso pode mudar tudo. Como falei anteriormente, por causa de alguma doença. O corpo, a massa muscular, os músculos, são os órgãos da longevidade e eles produzem a nossa farmácia que nos ajuda a combater determinadas doenças. Então, essa é a importância. O músculo é importante, e principalmente depois dos 40.
Quando passou os 40, hoje eu falava isso com uma pessoa lá no, na nossa loja. A partir dos 30 começa a reduzir a massa muscular em 3 a 5% a cada ano. Então, após os 40, é muito importante, não é negociável. Se você está aqui só para ver alguma dica miraculosa, não espere essa dica. É preciso fazer musculação. Depois dos 40, existe uma barreira mágica, certo? Que se você não fizer até essa idade, você vai ter dificuldade para ter força muscular no futuro quando chegar aos 80 anos. Porque vamos continuar envelhecendo e dependendo da nossa massa muscular, nós vamos ter menos quedas, que essas são as mortes em pessoas acima de 80 quedas, desculpa a palavra, caganeira e catarro, gripes. Essas são as três causas principais. Então, se a gente não tem uma boa massa muscular, a gente consegue, vai ter problemas e são assim, existem estudos já comprovando isso, que quanto maior massa muscular e exercício de resistência, seja de força, principalmente em pessoas adultas, ou seja, mais velhos, a resposta metabólica é melhor, né? Então, já para fazer algumas colocações importantes, o que você precisa fazer? Primeiro, exercício físico. Se você tem acima de 40 anos, não é negociável não ir para musculação, para academia. Seja na rua, seja numa academia, precisa fazer musculação. A segunda coisa é a proteína. Proteína sem exercício vai funcionar porque vai ser bom, né? Principalmente para pessoas acima de 60 anos. Agora, precisa personalizar a sua ingestão de proteína. Um consumo a mais de proteínas em pessoas sem atividade física pode criar não é prejuízo, mas pode provocar algum problema. Mas a gente está falando de as duas coisas, atividade física e proteína. Acompanhar o quê? Sono é importante. Estresse. Tem muita gente que são dos cinco pilares, os dois que mais afetam a nossa saúde, o estresse e o sono. Geralmente uma pessoa estressada dorme mal, e uma pessoa que dorme mal está estressada. Agora, quem controla tudo dos cinco? O estresse. Se a gente tem uma boa ingestão de água, ou seja, um equilíbrio hídrico bom durante o dia, tá ok. Se a gente tem uma boa alimentação, priorizando a proteína, ok. Se a gente tem uma atividade física, priorizando a musculação, está ok. Se a gente tem são os cinco, hidratação, alimentação, proteína, exercício e controle de estresse e sono. Ou seja, esses dois, se o estresse está muito elevado, tudo se desregula. Então, uma coisa que a gente fala sempre, nós temos protocolos muito importantes e que podem te ajudar, personalizados. Temos vários deles. Temos o protocolo, inclusive, com bebidas funcionais. Temos os protocolos de transformação corporal, de 21 dias, que é um teste para você se adaptar aos estímulos de novos hábitos. E temos o protocolo completo, que eu chamo de Master, que você em 90 dias começa a ter resultados. E falo que em 9 meses é um parto. Como nós temos já algumas pessoas, a América tem uma aí em Belém, a doutora Linda Si, que tem um resultado desde janeiro, né, América? Até hoje, ela tem um resultado que se você... Tudo. Em 7 meses ela mudou de corpo. Exatamente, em 7 meses. E é o que a gente fala. O processo em 9 meses o resultado é perfeito. E tem uma coisa, América, que muita gente falha, né, no pessoal. Não tem a consistência. E eu escutei uma frase que diz que na consistência, na persistência, está a confiança. Na medida que você vai ficando conosco nos processos, nos protocolos, você vai criando confiança. Foi algo que Linda Si fez.
e ter um resultado. Ela está feliz. Depois, se você que está aqui quer saber a história da Lindaci, peça para o América, ou peça para mim, que nós vamos te mandar um vídeo fantástico dela contando como ela estava e como ela está hoje. Então, essa questão de só a barriga, que incomoda muita gente, que não sabe, a gente tem como te ajudar. Não é que vamos ter uma coisa mágica, mas podemos te orientar. E é nesse acompanhamento que se faz toda a diferença. Que a gente sempre fala de três coisas. Você ter um motivo, um objetivo e foco. Se você tem um motivo, qual é o motivo? O que te motiva a fazer a mudança no teu corpo? Pensa nisso, você que está aqui hoje assistindo. Qual é o teu objetivo? Qual seria o objetivo? A meta? Ah, eu quero chegar a tal peso com a barriga de tal maneira ou com a composição corporal de tal maneira. Eu tenho minhas metas, a mim que tenho as dele. Com esses dois, você vai entrar no foco. E aí o foco, o que precisa para ter foco? Acompanhamento. Então esse é Para um mim, dos... deu uma travada aqui. Sim. Deu uma travada? Bom, o que eu estava falando, o foco, você consegue manter o foco com esses dois e com o acompanhamento que a gente faz dentro do protocolo de transformação corporal. E nós sempre convidamos você a que conheça alguns desses nossos protocolos. Se você se sentiu identificado até agora ou identificado, comenta a barriga, que nós vamos entrar em contato com você, te mostrar de que maneira você pode resolver essa situação ou começar a mudar o teu corpo, que nós temos vários protocolos que um deles vai se ajudar a você. Inclusive, Ricardo, eu vou lançar esse mês um, um, uma aula master, né? Vai ser durante 2 semanas. Primeira semana, uma hora. Segunda semana, outra hora. É da procrastinação para a ação. Pegue um tema na sua vida que você pode estar adiando, empurrando com a barriga. Pode ser ganhar mais dinheiro, arranjar um namorado, namorada, ser promovido, tá? Fazer uma prova, arrumar melhor a casa, ou ter uma rotina melhor. Então, a gente vai tratar usando neurociência disso daí. O Ricardo vai começar a concluir e vai falar de uma das coisas mais importantes da nossa vida, que nós vamos falar semana que vem. Essa questão da neurociência é importante porque isso ajuda a controlar o estresse. A gente, quando entende um pouco disso, e eu sou muito grato a você, amigo, que foi um dos... É o meu mestre em essa questão de neurociência e que tenho aprendido algumas estratégias e que você está aqui e pode aprender também com ele, conosco. É, Inclusive até para controlar o estresse, que é o vilão maior dos pilares da alimentação, da saúde. Então, Estresse, acaba com ele. A gente vai a gente não vai acabar com o estresse, é controlar. a usar o estresse a nosso favor e não simplesmente contra. Exatamente, exatamente. Essa é a questão. Então, na próxima semana a gente vai falar um pouco de algo que tu tem se tornado até um mito, né, América? A questão do café da manhã, se a gente está fazendo um café da manhã, se tá, ou seja, esse tema do café da manhã com relação ao emagrecimento, com relação à saúde, a gente vai abordar. Se você gostou até agora do que a gente está conversando, se tem alguma sugestão, se tem alguma dúvida, algum questionamento, coloca aqui nos comentários. A gravação vai ficar daqui a pouco e você pode compartilhar com amigos, familiares, parentes. E toda segunda-feira, 19h30, nós estamos aqui no Instagram para compartilhar alguns dos temas importantes que consideramos que podem ajudar você e um pouco do nosso conhecimento de anos de estudo, a América mais de 30 anos, eu mais de 20 anos, e que consideramos que contribuímos com o conhecimento tanto bem que como eu somos professores, né? Então gostamos muito do que fazemos e fazemos com prazer e esperamos que você consiga participar sempre que possível. Então, semana que vem nós vamos tratar do café da manhã, que de preferência não seja o que eu tomava também no café da manhã: café com leite, açúcar, pão branco e margarina.
tá? Mas vão ter alternativas gostosas. Coma com sabor. Até lá. Saúde. Até lá, boa noite. Parabéns por participar.